Fala turma, sejam bem-vindos para mais uma aula aqui no Swiper. E hoje a gente vai falar sobre um tema aí que vocês me pedem com uma certa frequência e de fato eu confesso aí que eu estava devendo, estava em falta aí com vocês sobre assuntos, sobre materiais, sobre o tema upsell, tá? Que é algo importantíssimo, algo vital aí dentro da sua carreira como copywriter. E se você não sabe ou não implementa upsells nos funis que você trabalha, então você pode estar deixando muita grana na mesa. Pessoal, antes de iniciar, eu queria lembrar que se você estiver assistindo essa aula aqui fora do Swiper, é muito provável que você está perdendo aí muitos materiais, inclusive todos os entregáveis aí relacionados a essa série que eu vou criar. Upsell é um assunto bem longo, é um assunto complexo de certa forma, e não daria para resumir tudo em uma aula única, né? Então por isso que eu vou criar aqui uma série de materiais, de videoaulas, onde eu vou falar sobre upsell e mais do que isso, a gente vai ter um swipe file específico ali sobre modelos e formas de como que você pode construir o teu upsell. A gente também vai ter uma ferramenta que é um checklist para você validar se o seu upsell ele tá bala ou não. Então, se você ainda não é assinante, fica o convite para você conhecer o Swiper. Você pode testar ali durante 7 dias sem risco algum e ter acesso não só ao acervo já publicado, mas também todas as atualizações futuras. Se você já é assinante do Swiper, fica aqui o meu agradecimento, tamo junto, obrigado pelo apoio e espero que você goste desse material que eu vou preparar aqui para vocês. Bom, como eu falei, isso aqui é uma série, né? Então essa é a primeira aula onde a gente vai falar sobre fundamentos do upsell. Claro que a gente vai entrar aqui em alguns detalhes práticos, alguns detalhes interessantes que vocês já vão colocar em prática, né? Pra gente não ficar só na parte da teoria, mas é importantíssimo que a gente nivele o conhecimento aqui e alinhe algumas coisas, porque o upsell ele é um assunto um pouco nebuloso e exige um pouco mais de detalhe aí nessa parte de fundamentos, tá? Então, vamos começando aqui com o meu mapinha, que é o seguinte, eu considero o upsell uma grande mina de ouro mesmo, tá? Por quê? Porque ele basicamente tem o poder aí de aumentar o faturamento da tua oferta de uma maneira considerável, né? Então, hoje, se você tem uma oferta que de uma forma ela já vende, tem uma performance legal, mas você não tem upsell, você pode estar deixando uma grana grande na mesa, né? Então é uma falha, de certa forma, um funil que ele não contempla uma etapa pós-compra, e é por isso que é tão importante a gente falar sobre upsell, tá? Então, como eu falei, vamos fazer um nivelamento aqui para garantir que está todo mundo com o mesmo entendimento sobre o assunto e o que é um upsell, né? O upsell, ele basicamente é uma oferta adicional, né, que ela vai ser apresentada ali imediatamente após a compra. Então, com certeza você já comprou algum produto, na página de agradecimento você já faz uma outra proposta ali para que a pessoa compre mais alguma coisa. E provavelmente você já entrou e já aceitou algum fluxo de upsell para algum produto que você já comprou. Então ele costuma aparecer ali no momento exato que a pessoa terminou de passar o cartão de crédito ou o Pix ali na próxima etapa do funil no pós-compra. Mas é importantíssimo que a gente não confunda o conceito de upsell com uma etapa de pós-venda, um upgrade ou até mesmo uma nova venda. É algo que gera aí uma certa confusão, né? As pessoas elas acham que eu vendi hoje e aí depois eu consigo fazer uma mesma venda para o mesmo cliente uma semana depois. Isso não necessariamente é um upsell. Isso pode ser considerado uma pós-venda, um upgrade, mas um upsell ele é importante que ele faça parte da jornada de compra única, né? Então, se uma segunda compra acontece em outro momento, isso é uma outra coisa. É importante a gente ter clareza, né, do que é de fato um upsell e o que é o momento de conversão em uma outra etapa. E aí, só para a gente ter uma métrica legal aqui, basicamente uma boa taxa de conversão aí para o teu upsell vai ser de 30% a 50%. Então, se você está com uma taxa menor do que isso, é provável que você tenha espaço aí para fazer otimizações. E lembrando, né, que quem é assinante do Swiper vai ter acesso a uma checklist de otimizações de upsell. Então você vai poder usar lá, ticar e garantir que o seu funil está legal e está funcionando. Mas só para você ter em mente aí, será que meu upsell está com uma boa taxa de conversão ou não? De 30% a 50% é uma métrica interessante para você olhar. Claro que isso não é uma regra absoluta, depende de nichos, depende de vários fatores. Mas só para você ter aí uma referência, um benchmark do que é uma boa taxa de conversão dentro do upsell. E o mais legal, como eu falei, o upsell ele é uma mina de ouro, ele é algo muito poderoso para aumentar o faturamento do teu produto, da tua oferta. E ele pode representar aí
até 70% a 80% da receita adicional de um funil. Então é um negócio que ele literalmente ele pode mudar o jogo, ele pode dar muita saúde e velocidade para uma operação se for feito do jeito certo. Então o upsell ele tende a funcionar muito bem porque ele vai aproveitar aquele pico de adrenalina da pessoa no fluxo de pós-compra, né? Então a pessoa está lá focada, ela está animada e aí logo em seguida ela está diante de uma outra oferta que, se fizer sentido para ela, ela vai aceitar com muito mais facilidade. Então, por que o upsell ele não pode ser ignorado de forma alguma e por que ele é tão importante? Como eu falei, a gente está num momento ali no auge da adrenalina de compra da pessoa, né? Então, basicamente, ela está no momento preparada ali para fazer uma outra compra, até porque ela vai estar muito mais disposta, muito mais convencida e muitas vezes já vai estar ali com o cartão na mão, o cartão virtual ou celular para pagar o Pix. Então aquela preguiça, digamos assim, de putz, ter que buscar minha carteira para pagar alguma coisa, ou então, sei lá, gerar um cartão virtual, a pessoa não vai ter isso, porque ela já está com tudo pronto ali. É só ela basicamente aceitar a oferta. Um fator muito importante também é que ela vai estar ali num compromisso cognitivo, né? Então ela tomou uma decisão anterior de fazer uma compra. Então, de certa forma, o cérebro dela já está um pouco preparado para tomar uma nova ação, desde que aquilo faça sentido. Então, por isso que é tão importante a gente entender aí os gatilhos psicológicos que estão envolvidos dentro do processo de upsell, porque ele é um processo diferente do copy que você vai escrever ali para a oferta de entrada. E um fator importante é que ela está de alguma forma emocionalmente envolvida com aquilo, né? Então, vamos supor, se a pessoa ela passou ali por toda a etapa do seu funil, assistiu a tua VCL, ela já foi convencida por todos os argumentos que você usou no teu copy, então de certa forma você já construiu aquela vontade, aquele desejo dela de comprar. Então agora é o momento mais quente possível para que você consiga incentivar ela a tomar uma nova ação de compra imediatamente. E um outro fator aí é que ainda não deu tempo, né, da ficha cair, digamos assim. Então, com certeza você já fez uma compra ali e aí minutos depois ou até horas depois você pensa, putz, talvez eu nem precisasse tanto desse produto, ou talvez eu não estava tão afim dele assim, mas agora já foi. Então é aquele arrependimento. Nessa etapa do upsell, pelo fato de ser imediatamente após a compra, ainda nem deu tempo da pessoa digerir muita coisa. Então é um momento que ela está, de certa forma, vulnerável, no bom sentido da palavra, para receber uma outra oferta e aí, eventualmente, você conseguir aumentar o ticket médio dela, tá? Então, antes da gente falar de upsell em detalhes aqui, é importante que a gente observe, né, que o conceito de upsell ele não é limitado só para o mundo digital, né? Você recebe propostas aí de upsell quase que diariamente, talvez sem perceber, né? Então, putz, você vai ali numa cafeteria, você pede um café expresso, a pessoa ela vai te oferecer um brownie para acompanhar por só mais R$ 1, ou então uma condição única ali, se você fosse comprar separado ia sair mais caro, e aí você acaba aceitando, afinal faz sentido, né? Ou a mesma coisa, sei lá, você vai no McDonald's e aí o atendente te pergunta se você quer adicionar batata ali por mais R$ 1, sendo que se você fosse pagar por fora, você pagaria 5 ou 6. Então faz o negócio, faz muito sentido para você acompanhar ali o seu hambúrguer. Então esses são exemplos aí de upsell. É claro que é um fluxo diferente do digital, né? O digital geralmente você só precisa apertar um botão para confirmar, mas também é a mesma lógica aqui, né? O objetivo é que quem está vendendo aumente ali o faturamento e quem está comprando tenha uma experiência um pouco mais completa dentro de uma condição que normalmente essa pessoa não teria por vias normais, né? Uma coisa muito importante aqui para a gente ter em mente é que o upsell, como eu falei aqui, ele é uma continuação da jornada das pessoas, tá? Então é uma continuação lógica ali, não faz sentido você colocar uma coisa que de alguma maneira não vai contribuir para a experiência daquela pessoa no momento de compra. Então eu trouxe 2 exemplos aqui para vocês entenderem o que é um upsell bom e o que é um upsell ruim, tá? Um upsell bom, vamos supor que a gente tem aqui um produto que vai ser um curso, né, de como que eu posso perder ali 10 quilos em 30 dias. E um upsell legal seria um plano de refeição ou uma sessão de coaching individual para acelerar os resultados. Isso é um upsell que faz sentido porque, de certa forma, ele está conectado. Então, se eu estou tentando comprar algum curso ali para aprender a perder peso, eu vou receber um plano de refeições, então uma coisa conversa com a outra.
Mas tem o upsell ruim, né? Que é aquele que ele não pensa na jornada da pessoa, não pensa da experiência. Ou seja, ele está pensando só do lado de quem vai vender. E aí não funciona, né? Como, por exemplo, nesse caso aqui, vamos supor que eu tenho um curso ali de como investir em criptomoedas e aí no meu upsell eu tento oferecer qualquer outra coisa aleatória, só porque é um produto que eu tenho. Ah, como treinar o seu cachorro, por exemplo. Eu sou dono desses dois produtos e aí eu tento de alguma forma empurrar ali. É óbvio que as pessoas não vão entender. Na verdade, isso pode até gerar um atrito ali, gerar uma desconfiança, um incômodo. Então pode ser até negativo. A mesma coisa, né? Se eu vendi ali meu curso de como investir em criptomoedas e aí logo em seguida eu coloco um upsell de como que você pode fazer renda extra sendo um programador. Pode ter relação, né? Afinal, criptomoedas, tecnologia, programação, tem lá uma conexão? Pode até ter, mas talvez na cabeça da pessoa, na jornada dela ali, não vai contribuir em nada. Então precisa tomar muito cuidado no momento que você for planejar o seu upsell. E isso é um ponto importante, que você precisa pensar no upsell como uma parte da campanha, né? Não simplesmente como uma caixinha que você precisa só colocar qualquer coisa aleatória. Então, no momento que você for pensar numa campanha, for pensar num produto, é importante que você considere o que vai ser a próxima etapa daquela jornada. As pessoas elas querem isso, né? Elas querem uma continuação para alguma coisa. Então, é importante que você planeje isso com antecedência e não saia colocando qualquer coisa de modo aleatório. Então, vai ser bem importante que a gente pense aí, assim como a gente fala muito de congruência entre anúncio e uma campanha, né? O upsell ele segue a mesma lógica, ele precisa ter uma congruência com o produto ali que a pessoa entrou. Então ele precisa de alguma forma conectar, né? E aí, lembrando que se você oferecer algo que não é relevante ali de modo geral para a pessoa, isso pode afetar muito a experiência de modo geral. Então, se você não tem nada para oferecer como upsell, é melhor que você não ofereça do que colocar qualquer coisa só por colocar, tá? Então, é bem importante a gente ter isso em mente. E aí, se você está em dúvida, né? Se, putz, será que eu tenho um produto para fazer upsell ou não? E, putz, basicamente, qual que é a lógica que eu gosto de um teste rápido aqui para você checar se você tem alguma coisa a oferecer que pode ser um bom upsell ou não. Então, se você tem mais de um produto e de alguma forma eles se conectam, né? É importante que você responda a essas perguntas aqui, né? Será que ele ajuda o teu cliente a obter mais resultado acompanhado da oferta principal? Será que o outro produto ele acelera o processo de transformação? Será que ele dá uma experiência mais completa, enfim, mais rápida, mais confortável, digamos assim, em complemento do produto principal? Ou se ele facilita, de alguma forma, o uso daquele produto principal? Então, se você respondeu sim aí para uma dessas perguntas aqui, é bem provável que o seu upsell está no caminho, né? Mas se de alguma forma você teve dificuldade de pensar nas conexões entre o produto principal e o outro produto que você quer usar como upsell, então talvez é um ponto de atenção. E novamente, você pode usar a checklist que vai ser disponibilizada para os assinantes do Swiper para garantir que está tudo em ordem aí para você oferecer esse upsell, tá? Então é importantíssimo que a gente tenha em mente aí que basicamente você ignorar o upsell é você ignorar dinheiro e deixar dinheiro na mesa, tá? Então as pessoas elas estão dispostas a comprar. O upsell ele não é algo negativo, ele não é algo desonesto, digamos assim. Então é importante que você planeje o upsell, porque as pessoas elas vão demandar de certa forma isso, elas vão esperar que você ofereça alguma coisa em seguida e elas vão estar abertas a aceitar esse convite, desde que faça sentido, claro. Mas é bem importante a gente ter em mente aí que nem todo mundo faz upsell, tá? Então é até uma certa ironia aqui, porque eu mesmo, né? Eu não tinha upsell no Swiper durante um bom tempo. Era um erro grave meu, mas eu, enfim, negligenciei essa etapa durante um tempo, simplesmente por prioridades, ia olhando para outras coisas e nunca deixava para cuidar da etapa de pós-compra, né? Então, com certeza aí no começo do Swiper eu deixei uma bela grana na mesa por não ter dado a real importância para upsell. E é importantíssimo citar aí que quando a gente fala de upsell, o buraco é muito mais embaixo quando a gente fala de grandes empresas, tá? Porque tem muitas empresas grandes que elas têm uma série de produtos ali dentro do catálogo e simplesmente elas não investem na construção de um bom upsell. Geralmente elas tentam sugerir outras coisas de maneira aleatória. Então, já que você comprou isso, compra qualquer outra coisa aqui do meu catálogo. Não quer dizer que não funcione, né? Eventualmente pode fazer uma conversão ali, mas uma vez que você conseguir
azeitar esse fluxo de upsell, o resultado poderia ser muito maior. Então, por isso que o mercado, né, a subdivisão, digamos assim, do marketing digital para upsell, ele é uma oportunidade gigantesca para quem é copywriter. Muito porque as pessoas estudam muito a etapa prévia, né? Não o pós-conversão, porque é um jogo completamente diferente. Então, toda aquela estrutura de copy que você aplica para tentar converter um público frio ou um público quente, ele é muito diferente do momento que você vai construir um copy para upsell. Então, isso é uma oportunidade muito grande para você se destacar, se você conseguir, enfim, se você conseguir se estabelecer aí como um copywriter, de certa forma é especialista em upsell, tá? Então a lógica aqui é muito simples, né? Se você consegue aí aumentar o faturamento de uma empresa como copywriter, automaticamente você vai aumentar o seu valor perante o mercado. Você vai conseguir barganhar aí salários melhores, comissões melhores. E outra coisa importante, no âmbito mais estratégico aí para quem é copywriter e até para quem é gestor de tráfego também, ou enfim, estrategista e por aí vai, é que a narrativa do upsell ela é bastante atrativa, né? Como eu falei ali, você pode aumentar de 70% a 80% do seu faturamento se você fizer um bom upsell. E aí, se você leva isso aí para uma pauta de estratégia, uma pauta de planejamento aí da empresa que você trabalha, automaticamente eu tenho certeza que isso vai chamar muita atenção. Até porque você pode olhar os produtos ali que o teu cliente tem como um porão ali cheio de coisas, né? Aquele porão cheio de bagunça ali. E aí você pode trazer esse ponto de vista, né, cara? E se a gente juntar, né, um curso X ou um curso Y que a gente fez, cria uma conexão com a oferta principal e aí faz uma oferta nova e irresistível ali para o público, né? Então você pode usar um pouco a tua criatividade de tentar identificar o que já existe, não necessariamente precisa ser criado, e aí você cria ali um combo, enfim, alguma coisa, junta ali tudo, coloca isso como upsell, desde que faça sentido para a jornada do teu cliente, e aí eventualmente você pode destravar aí uma avenida de faturamento interessante aí para a empresa ou projeto que você trabalha. E aí o upsell, se ele for bem estruturado, ele vai ter um impacto gigantesco, né? Então os principais fatores que a gente pode olhar aqui é a primeira coisa, né? Você vai estar aumentando o ticket médio ali. Se você não está muito familiarizado com esse conceito de AOV, ticket médio, é importante que você de alguma forma tenha clareza, né, do que é o ticket médio para você. Mas só explicando aqui rapidamente, ticket médio é o que a pessoa deixa ali de pagamento para você em uma jornada de compra. Então, se você consegue, né, de alguma maneira, provocar com que a pessoa, ao invés de pagar só R$ 100, ela pague 1.000, automaticamente você está aumentando o ticket médio e, consequentemente, aumentando o faturamento. E o que isso destrava, né? Ela vai destravar basicamente que você vai conseguir pagar mais por cada lead no tráfego pago, você vai conseguir habilitar outras fontes de tráfego, né? Ou seja, então hoje eu só invisto no Meta Ads porque senão eu vou ficar no vermelho. Mas aí uma vez que eu aumentei o faturamento, eu também posso investir no Google, por exemplo. Uma outra coisa que você pode superar os seus concorrentes aí em leilão, né? Automaticamente você vai ter mais caixa para poder investir e você pode até transformar campanhas que às vezes estão dando prejuízo ou estão pelo menos empatadas e elas podem sair desse cenário crítico e ir para um cenário de lucratividade. Então o upsell ele vai ter esse papel, além de que você vai poder vender mais vezes para o mesmo cliente, você vai consequentemente aumentar o teu lucro e por fim ter mais investimentos para tráfego e para qualquer outra coisa que envolver aí a tua operação. Tá? Então, como eu falei, muitos copywriters eles se especializam só na etapa inicial, que é a etapa antes da venda acontecer, né? Mas nem todos eles conseguem ter a visão inteira do funil, seja o upsell, downsell, cross-sell, que são temas que a gente vai falar mais para frente aí, tá? Então, um tema importante aqui que a gente vai falar é sobre a importância da congruência no seu fluxo de upsell. Se você não está muito familiarizado com esse termo, congruência é algo que é muito importante em todas as etapas do seu funil. Congruência nada mais é que você conseguir manter o mesmo tom de comunicação desde o anúncio até a próxima etapa do funil e por aí vai. Então as coisas elas precisam de alguma forma ter uma unidade ali. Não faz sentido você, cada etapa do seu funil, você tá falando de uma forma ou lidando de uma forma com o público, porque isso vai gerar desconexão e vai automaticamente afetar a sua conversão. Então, eu vou dar um exemplo aqui muito claro para vocês do que é, por que é tão importante essa questão de congruência, tá? Então, recentemente aí foi feito um teste com um produto, que o produto principal era ali um suplemento
que prometia benefícios para a pele. E aí, dentro desse produto, tinha lá essas opções de upsell aqui, tá? Então, uma coisa que foi oferecida era um suplemento de óleo de peixe, com foco em reduzir a inflamação, e esse cara aí teve 9% de conversão. Depois eles testaram ali um probiótico, né, com foco em energia e bem-estar, teve 11% de conversão. Fizeram também um teste com um e-book sobre como você poderia parecer 10 anos mais jovem, teve 14% de conversão, até que finalmente eles testaram um upsell, que talvez seja o mais óbvio de todos, que era oferecer 2 kits adicionais do mesmo suplemento por um preço, enfim, uma barganha ali, metade do preço, por exemplo. E aí automaticamente eles tiveram 44% de conversão, ou seja, foi uma diferença brutal em comparação com as outras opções. Então, você pode até se perguntar, tá, mas beleza, as outras opções elas venderam, não venderam? Ok, mas você percebe aqui, se um upsell errado, ele tem um buraco, ele faz um buraco na sua carteira. Então, isso é uma ilusão muito comum, que às vezes as pessoas têm, mas eu tenho um upsell já no meu funil, ele já converte ali, converte lá seus 8, 11, 14%. Tá, mas você poderia estar convertendo 44%, 50%. Então, a congruência ela vai ser muito importante para justamente você alavancar esses resultados nessa etapa do funil. Tá? E o que explica, né, essa diferença? Então, é a conexão com a oferta principal que a pessoa comprou ali. Então, ela estava interessada em comprar um produto para ajudar ali a reduzir sinais de envelhecimento e tudo mais. E a partir do momento onde a pessoa ofereceu uma facilidade ali, né? Putz, eu vou poder comprar 2 kits ali por um preço muito atrativo, automaticamente isso fez muito mais sentido do que qualquer outra coisa oferecida. E aí quando a gente para refletir um pouco, né? Quando alguém que acabou de comprar aí um suplemento anti-envelhecimento, o que está passando pela cabeça dessa pessoa? Então ela fica lá com as dúvidas, né? Puta, será que isso aqui vai funcionar mesmo? Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu comprei a quantidade suficiente? Então, diante disso, a gente pensa no seguinte: um suplemento ali de óleo de peixe, ele vai ser um negócio até que pode ser interessante, só que tem um ponto crítico, né? Ele está mudando o foco da pessoa, né? Então, o foco original da pessoa na etapa de compra foi ali resolver o problema do anti-envelhecimento. Reduzir a inflamação, ok, pode até ser interessante, só que o foco da pessoa ali era outro. Um outro ponto, ela precisa processar muita informação para entender essa nova oferta, esse novo produto. Então lembra que eu falei lá no começo do vídeo, né? Uma vez que você preparou o seu lead ali na etapa de compra, ele já está totalmente convencido. Então a chance dele aceitar novamente a mesma oferta é muito mais alta do que ele fazer o entendimento de um novo produto, enfim, entender todas as pontas para talvez decidir se ele vai comprar ou não, tá? E outra coisa, às vezes ele vai ter que parar para pensar, para avaliar se ele de fato tem problema ali de inflamação e se de fato aquele produto ali faz sentido ou não para ele, né? E aí ele vai ter que tomar uma nova decisão que não necessariamente vai ter relação direta ali com a primeira oferta. E o mais crítico talvez disso tudo é que o racional ele vai tomar conta naquele momento. Então toda aquela adrenalina ela vai descer e aí a pessoa ela já vai começar a pensar em vários fatores. Será que ela vai gastar muito? Será que ela realmente precisa? Então entram vários pontos de interrogação ali que acabam deixando a pessoa mais reflexiva e automaticamente mais propenso a desistir daquela proposta. Ao passo de que se você oferecer mais, né, do mesmo suplemento ali, ela está mantendo o foco exatamente no mesmo benefício, ou seja, ela já está com clareza, ela não precisa reprocessar toda aquela massa de informações diferentes, ela já tomou uma decisão, então é muito mais fácil dela retomar aquela decisão imediatamente, e de quebra você ainda resolve um problema para ela, né? Porque ela vai pensar, putz, e se acabar, né? Se eu gostar do produto, acabar, eu vou ter que comprar de novo, vou ter que, né? Então você já coloca o upsell ali como uma facilidade, tá? Então, só para a gente também não se limitar tanto a esse exemplo aqui na área de nutracêuticos e suplementação, vamos fazer uma análise aqui de um exemplo de um mercado de seguros, por exemplo, que é um negócio totalmente diferente, né? E aí você pode pensar, cara, o que poderia ser um upsell para quem vende seguros, por exemplo?
Então a gente pode olhar aqui um caso de, por exemplo, eu coloquei lá uma assistência residencial, ou seja, fiz o seguro para o meu carro e aí eu vou lá e adiciono mais uma assistência para minha casa. Então isso teria ali uma porcentagem X aqui de conversão. Uma outra coisa seria um plano de previdência privada, um seguro para o celular. Então eu contratei aqui para o meu carro, já adiciono aqui um seguro para o meu carro. Mas se você faz uma extensão da vigência daquele seguro de 12 para 24 meses, né, ou seja, de 1 ano para 2, pela metade do preço, a chance da pessoa negar aquilo é muito baixa. Ela vai falar, cara, isso aqui é a melhor oportunidade que eu vou ter e eu não posso negar de modo algum. Então, é isso que é o papel da congruência no fluxo de upsell. Ele faz com que a pessoa pense de uma maneira, cara, isso aqui é totalmente imperdível. E uma oferta imperdível, ela é muito diferente de uma oferta legal. Então, um seguro para o smartphone, seria legal. Eventualmente eu vou precisar disso. Uma assistência em casa também é legal. Mas nada supera a ideia de que daqui 1 ou 2 anos eu não vou ter que pagar a mesma pancada ali na hora de renovar o meu seguro. É muito mais irresistível. Então é exatamente essa lógica que você precisa ter no momento de construir o seu upsell. Não é algo que é interessante para você, é algo que é interessante para aquele cliente, né? E muitas vezes é tão simples quanto isso. Você só aumenta o período, a pessoa já vai resolver uma série de problemas ali e ela vai ficar muito mais confortável e muito mais propensa a aceitar a tua oferta. E aí, continuando aqui, deixa eu só me achar no mapinha aqui. Um ponto legal também pra gente ter em mente é que o upsell ele tem uns irmãos aí, né? E por mais que a gente não vai focar no upsell, eu quis trazer isso aqui porque isso aqui gera algumas confusões, tá? Então, só recapitulando rapidamente, o upsell ele é a oferta que vai ser apresentada imediatamente ali no fluxo de pós-compra. O downsell ele é uma oferta que vai ser apresentada quando a pessoa recusa o upsell, no caso, né? Então, está muito acima do preço que eu espero, ou então simplesmente não, de alguma maneira não me interessei. Então, por exemplo, a pessoa ela vai fazer ali uma assinatura anual de algum produto, e aí o upsell é oferecendo mais 1 ano pela metade do preço. Se a pessoa recusar, ela automaticamente vai para um downsell, que oferece, tudo bem, você não quer mais 1 ano, e se você comprar 6 meses, um semestre, pela metade do preço também. Então, você oferece ali alternativas para ela, isso por um preço menor também, mas por uma entrega menor, mas pelo menos para que você, de alguma forma, continue ali gerando, aumentando o teu ticket médio. E o segundo irmão do upsell, que é o cross-sell, né, que é esse cara que gera muitas confusões, muitas dúvidas, né, que basicamente qual que é a ideia do cross-sell, né? Ele é um produto, você oferecer um produto que ele é complementar, que ele vai enriquecer ali a experiência da pessoa, mas não necessariamente ele é uma evolução da oferta original, digamos assim. Ou seja, ele é um produto relacionado, ou seja, ele está dentro do ecossistema da tua oferta principal, porém, ele é outra coisa, né? Então, vamos supor, você vendeu ali um curso sobre marketing digital e você faz um cross-sell oferecendo um produto de tráfego pago, né? A experiência da pessoa sem esse curso ela não necessariamente vai melhorar, mas você está oferecendo algo ali que vai complementar. Então é basicamente essa lógica, né, que a gente precisa ter em mente aí. Ou seja, o cross-sell ele é um adicional, né, mas não necessariamente ele é um fator decisivo para a experiência da pessoa, né? Então também é uma opção para você usar aí dentro dos teus funis. Mas de modo geral, se você precisar, né, estou com um prazo curto aqui, um projeto pequeno, ou então preciso de velocidade, pensa no primeiro upsell, tá? Não fica pensando o que você vai colocar no downsell, no cross-sell, pensando em múltiplos upsells. Tenta pensar no primeiro impacto, porque o primeiro upsell é ele que meio que vai dizer, digamos assim, se todo o resto vai fluir. Se o primeiro upsell não está funcionando, as pessoas não vão ver o upsell 2 ou 3, por aí vai. Então, foca em otimizar o primeiro upsell. De modo geral, você não existe uma regra, né, uma convenção do tipo, o máximo de upsells é tanto. Mas o mercado ele sugere que você tenha entre 2 ou 3, tá? Porque basicamente cada etapa, cada upsell que você vai adicionando no teu funil, ele vai desgastando a pessoa, ela vai cansando, afinal, ela está gastando mais dinheiro. Não é todo mundo ali que vai ter bala para ficar aceitando
todas as suas ofertas. Então precisa também dosar ali para você não correr o risco de cansar a pessoa, enfim, de tantas coisas sendo oferecidas, ou até mesmo acabar irritando ela, né? E para fechar aqui esse tópico, é melhor você ter aí um bom upsell, né, do que você ter um monte de porcaria sendo oferecida. Então vale mais você ter um bom funil, onde você vai ter o produto principal e vai ter só um upsell, do que você ter 3, 4, 5 ofertas de upsell, que todas elas são ruins e as pessoas não aceitam e não querem de alguma forma. E aí um segundo ponto importantíssimo para a vida do upsell é você ter um timing bom. Então o timing está totalmente conectado ao fato de que você tem uma janela de tempo para oferecer alguma coisa e aproveitar esse momento onde a pessoa falou sim para alguma coisa. Então uma técnica que eu gosto muito dentro de copywriting é você escrever o seu copy de uma forma onde a pessoa, ela, sem perceber, ela está falando sim. Então ela está respondendo perguntas, ela está de alguma forma mentalmente se preparando para no momento que você for fazer a tua oferta, você falar sim. Então a questão do upsell é que ela falou sim anteriormente, uma etapa anterior. Então, geralmente, ela vai estar com as barreiras psicológicas dela ali para uma decisão de compra, elas vão estar de alguma forma reduzidas, né? Então é uma boa oportunidade de você conseguir aproveitar isso a seu favor, né? Então a gente pode chamar aí isso de flow da compra, enfim, tem vários nomes, você pode dar o nome que você quiser para isso, mas é aquele momento onde a pessoa ela já está, né, como eu falei, com as facilidades ali do cartão na mão, ou então o celular pronto para pagar o Pix, ela de certa forma ela está com um psicológico saudável, digamos assim, no sentido de, putz, eu me sinto bem por ter feito uma compra, por ter tomado uma decisão, seja para um curso onde eu vou aprender alguma coisa, ou então algo que vai me fazer alcançar um objetivo que eu espero, que eu almejo. Ela de alguma forma sentiu confiança em você, né? Se você fizer um funil aí justo e correto, você vai transmitir essa sensação de confiança para a pessoa e, naturalmente, se a pessoa confia em você, a chance dela comprar novamente de você é muito maior. E, por fim, ela vai estar emocionalmente engajada, ela está envolvida de alguma forma com o seu funil, né? Porque ela passou por todas as etapas ali, então de alguma forma ela foi desenvolvendo algum tipo de conexão com aquilo que você apresentou. E isso pode ser chamado aí também de poder das microdecisões, né? Onde basicamente ela respondeu ali algumas perguntas, tirou algumas dúvidas próprias, digamos assim, para de fato ter tomado aquela decisão de compra. Então tudo isso vai estar reduzido, né? Então ela vai ter aquela sensação de, putz, esse problema, ele de alguma forma ele vai ser resolvido, essa solução de alguma maneira ela vai fazer sentido para mim, eu confio nessa pessoa que eu acabei de passar o cartão, que eu acabei de pagar aqui. Então um upsell que ele é congruente, né? Vocês vão notar que eu estou falando bastante desse termo aqui, porque é isso que faz o negócio funcionar. Ele vai tomar proveito, digamos assim, ele vai se aproveitar dessas decisões, dessas micro decisões que elas já foram tomadas de alguma forma. Então o cliente ele não precisa refazer todo aquele processo de decisão no momento do upsell. Então trazer um exemplo aqui para vocês, um cliente naturalmente ele aceitou ali pagar 197 em um curso, né? E aí quando você oferece para ele um upsell de 97, ele fala, bom, beleza, acho que tá em comparação aqui, considerando os benefícios que, né, vão otimizar a minha experiência, um ticket aqui, um valor de R$97, ele me parece justo. No entanto, né, se você tira essa oferta de R$97 do contexto de upsell e coloca em outro contexto, pode ser que ele olhe e fale, cara, 97 talvez não me atrai tanto. Mas dentro do fluxo, dentro da psicologia do upsell, aquela proposta ela passa a ser irresistível de alguma forma. Então, notem que a construção de upsell ela precisa considerar todos esses fatores psicológicos, não só do copy, né? Mas é uma decisão de experiência no final das contas, né? E aí um ponto importantíssimo, né? Porque a gente complementando aqui o tema de timing, né? É que, a tua oferta de upsell ela não pode aparecer muito antes, ela não pode aparecer de uma maneira incorreta, digamos assim, dentro da experiência. Tá? Então, vamos olhar aqui rapidinho alguns momentos que são importantes para que você consiga, de fato, conectar o seu upsell. Um ponto importante para a gente deixar claro aqui é que não é... Quando eu digo que o upsell ele é a próxima etapa do pós-compra,
Não é que imediatamente você já deve fazer uma oferta. Não é isso. Tá? A estrutura de uma página de upsell, e a gente vai ver exemplos aí nas próximas aulas dessa série, você vai fazer um 80-20 ali, onde 20% você vai usar para, de alguma forma, confirmar, né, que a pessoa fez uma compra bem sucedida. Você vai, de certa forma, massagear o ego daquela pessoa, falando, cara, você acabou de tomar uma decisão ótima, foi muito inteligente o que você fez. Você vai validar os benefícios que a pessoa está prestes a receber da compra principal, e aí sim entra os outros 80%, que é onde você vai criar a ponte, vai criar uma conexão lógica, algo que faça sentido para a pessoa receber a próxima oferta. Então, um erro muito comum, e as pessoas acabam se frustrando com o upsell, é quando elas olham o upsell como simplesmente uma oferta imediata pós-compra, e não é só isso. Uma vez que a pessoa comprou um produto, ela precisa de alguma forma gerar aquela confiança do tipo, cara, beleza, seu pagamento foi contabilizado, a gente já está preparando seu pacote aqui, só que enquanto isso, se você quiser ter mais resultados, você pode aceitar essa segunda oferta aqui. Então é uma troca também, né? Você só assustar, já vi muitos casos aí de upsell onde a pessoa fala que deu um erro na sua confirmação, na sua compra principal, e aí ela incentiva. Isso é totalmente desonesto, é simplesmente isso. Tá? Você está usando uma vulnerabilidade da pessoa de uma maneira onde só você vai ter benefício. E isso é incorreto. Tá? Então, se você vê algum funil de upsell que usa de alguma técnica, enfim, injusta com o comprador, não use isso como referência. Tá? O upsell ele precisa ser uma troca. Você vai ter o benefício de aumentar o ticket médio para a sua empresa, mediante a otimizar a experiência e tranquilizar a pessoa diante daquela compra que ela acabou de fazer. Tá? Então é importantíssimo que a gente tenha isso em mente. Tá? E aí, aqui uma parte um pouco mais prática, até você já pode olhar essa parte aqui e já pode, enfim, colocar a mão na massa aí. Putz, estou precisando de um upsell, quero colocar um upsell no meu funil. Tá? Tem 3 tipos de upsell que eles são os mais poderosos. É claro que existem vários outros tipos de upsell, mas esses 3, basicamente, eles são sempre os coringas, eles são sempre os vencedores que, sempre que você fizer, eles vão funcionar de alguma forma. O primeiro deles é o Done For You, né, que é o feito para você, e basicamente o objetivo dele é eliminar ali o trabalho e multiplicar o valor percebido, né? Porque naturalmente as pessoas elas querem os resultados, mas elas não querem fazer o trabalho. Então, eu quero emagrecer, porém eu não quero ter que ir para academia, eu não quero ter que fazer dieta. E aí, automaticamente, você tem uma oportunidade aqui, onde você pode oferecer alguma outra coisa para que você facilite essa etapa de trabalho da pessoa, de certa forma. Então, um exemplo aqui para vocês eu fiz ali um curso de 12 semanas para emagrecimento, para que as pessoas percam peso. E estou cobrando 197. Então, o cliente vai receber ali um plano detalhado de exercício, tananã. O meu upsell vai ser esse plano já pronto, só que de uma forma personalizada, pensando num panorama de 90 dias, com todas as receitas já prontas, o que a pessoa tem que comprar, o que ela pode substituir, todos os cálculos, ou seja, todo o trabalho que ela vai fazer, que ela teria que fazer manualmente, eu vou lá e ofereço. Então, eu estou te dando as opções aqui, né, as receitas e tudo mais. Só que eu posso fazer isso tudo para você. Eu posso calcular para você, eu posso já te dar substituições, eu já posso te dar alternativas. Então você facilita ali o processo das pessoas de ter que parar para pensar em alguma coisa e isso pode desmotivar elas, enfim. Então o upsell ele faz sentido nesse contexto, porque de certa forma você está oferecendo ali uma experiência ainda melhor para a pessoa, uma facilidade para ela. E um outro exemplo aqui é, por exemplo, um curso, né, de R$ 97,00, onde eu ensino ali como fazer uma estratégia de conteúdo para redes sociais. E aí o meu upsell é um ano de posts já prontos, onde a pessoa só vai lá, copia, cola, troca o texto e sobe na rede social dela. Ou seja, essa primeira etapa que eu vou ensinar ela a fazer, só que ela ainda vai ter o trabalho de fazer, ela vai ter o trabalho de pensar. E aí o meu upsell ele entra como um facilitador. Eu chego lá tá tudo pronto, é só você copiar e colar. E aí eu faço isso com um incentivo financeiro para que a pessoa
né? Naturalmente ela vai ter que pagar um pouco mais, só que putz, isso vai facilitar muito a vida dela. Então é um problema que resolve para os dois lados. Do meu lado eu vou receber mais, do lado da pessoa ela vai economizar tempo e vai ter, enfim, acelerar o processo de resultado dela, né? Um outro tipo de upsell para você testar aqui é o upsell mais do mesmo, né? Então, putz, ele é talvez o mais óbvio de todos aqui, onde você vai oferecer ali simplesmente mais unidades daquilo que a pessoa comprou, né? Então, o fator importante aqui é que ele vai aproveitar ao máximo ali a congruência, né? Que é um tema importante que a gente falou, que é o fator mais importante aí para o sucesso do teu upsell. E aí um serviço aqui, um exemplo aqui seria um serviço de streaming educacional ali que a pessoa paga todo mês R$29, e aí automaticamente o meu upsell é um plano anual por 247, né? Então vai ter uma baita economia ali e a pessoa não vai ter aquele trabalho de ter que ficar pagando e renovando todo mês, tá? Então esse é um tipo de upsell mais do mesmo, que é literalmente você oferecer a mesma coisa mediante alguma condição que ela não vai encontrar em nenhum outro lugar. E um terceiro tipo de upsell são o de resultados mais rápidos, tá? Então, aqui, basicamente, a gente vai explorar, né, a impaciência do ser humano, né? Então, o ser humano, ele compra as coisas e imediatamente ele quer o resultado. Ele quer aquilo funcionando na hora, tá? Então, você vai oferecer isso como um upsell. Esse cara, ele é basicamente uma combinação ali com o primeiro tipo que eu falei, que é o Done For You, né? Então ele basicamente ele junta ali o mais fácil com o mais rápido e aí ele gera uma oferta totalmente irresistível. Ou seja, você está facilitando a vida da pessoa e ainda você está reduzindo o tempo que ela vai precisar para alcançar aquele resultado prometido. Então um exemplo aqui seria um curso de inglês, né, de 397, que eu prometo ali a fluência em 12 meses de estudo, e o meu upsell é um programa intensivão ali que em 8 semanas você vai ficar fluente, só que você vai ter que pagar mais para isso, né? Ou, no nicho de investimentos aqui, como o meu produto de porta de entrada é como que você pode construir aí uma carteira de investimentos por R$37, e aí o meu upsell vai ser um aplicativo ali que ele vai analisar essa minha carteira, já vai sugerir otimizações de realocação, tudo muito rápido e fácil, e aí eu cobro um pouquinho mais por isso, tá? Então, o acelerador de resultados também é um tipo de upsell que faz muito, muito sentido. Se você tem um produto que ele tem um determinado período de tempo, ou então alguma coisa temporal, digamos assim, você pode oferecer uma coisa que encurta isso. Então, ao invés de demorar 2 meses para ter aquele determinado resultado, em 30 dias eu posso ter, desde que eu pague um pouco mais por isso, tá? Então, esses são os 3 tipos de upsell para você ficar de olho. Como eu falei, tem outros tipos aí, você pode testar eles também, mas é sempre bom você evitar aí ficar reinventando a roda. Vai no óbvio que funciona, que muitas vezes o arroz com feijão ele vai dar muito certo. E por fim aqui, só para a gente fechar, é um tópico que eu quis trazer para vocês porque eu acho que é muito importante, é que, como eu falei, o upsell ele é um exercício ali da psicologia do ser humano, né? Porque ele está muito conectado com aquele momento de adrenalina, então ele floresce, de certa forma, um pouco os comportamentos dos seres humanos nesse momento. E aí eu trouxe aqui alguns parâmetros e alguns exemplos para vocês entenderem, principalmente no momento que você vai construir o seu copy, tá? Isso aqui é mais sobre a escrita de copy do que qualquer outra coisa. Então, um primeiro ponto é a síndrome da otimização, né? Então, os seres humanos, eles querem sempre otimizar o investimento deles, né? Seja ali o tempo, seja dinheiro, o esforço, ou seja, eles sempre querem algo melhor, né? Então, ou aproveitar ao máximo aquilo que eles estão investindo de alguma forma. Então, se eu paguei por alguma coisa, eu quero aproveitar aquilo o máximo possível, tá? Então, você, no teu copy, você pode mostrar que o teu upsell ele não é um gasto, né? Ele é uma forma, na verdade, que você está acelerando um processo. Você tira um pouco essa carga da pessoa de falar, pô, você comprou alguma coisa, você não está perdendo dinheiro propriamente dito, né? Você está, na verdade, comprando tempo, você está comprando velocidade, digamos assim. Então, um exemplo de copy ficaria mais ou menos nesse sentido aqui, tá? Você acabou de investir no Swiper Phone 16, o mais avançado do mercado, porém, imagine estar no aniversário da sua filha, capturando momentos únicos, quando surge a notificação, armazenamento cheio. Ruim, né? Mas olha só, por apenas X reais,
a mais, você pode garantir que nunca perderá um momento precioso por falta de espaço. Clique aqui para fazer um upgrade para a versão com 1 TB de armazenamento. Ou seja, por mais que a pessoa comprou lá o Swiper Phone 16, que é o mais avançado, eu ainda vou mexer um pouco com essa ganância, digamos assim, no sentido de que a pessoa, pô, se tem algo melhor, eu quero esse algo melhor. E aí eu uso um recurso ali que de alguma forma está compatível com o meu público. Aqui é um exemplo aleatório, claro, mas imagina isso na cabeça, por exemplo, de um pai ou de uma mãe que está lá com o filho prestes a dar os seus primeiros passos e aí o celular não consegue gravar porque está no topo do armazenamento, já encheu o HD ali do celular. Né? Então eu uso esse recurso para de alguma forma oferecer para a pessoa e aí eu mexo nesse fator também da pessoa sempre querer algo melhor. Né? As pessoas elas sempre estão atrás disso de alguma maneira. Um outro ponto importante que é o paradoxo do arrependimento. Então as pessoas elas costumam se arrepender muito mais de algo que elas não fizeram do que algo que elas fizeram. Né? E aí você pode usar isso dentro do teu copy para criar um recurso de e se. Né? Então, e se você não fizer tal coisa? E aí? Né? Então você gera aquela dúvida na pessoa e automaticamente isso é um gatilho muito forte. Então um exemplo ficaria mais ou menos assim. Você já deu o passo mais importante para sua saúde com o Swiper Health, mas pense, daqui a 3 meses, quando você sentir os primeiros resultados, você não se perguntará, e se eu tivesse investido naquele protocolo completo que me ofereceram, onde eu estaria agora? Por isso, ao clicar aqui, você garante o envio de novos kits todos os meses na porta da sua casa. Então vocês vão notar que eu combinei aqui duas técnicas, né? Eu uso ali a pressão do e se eu não tivesse feito alguma coisa, né? Essa aversão ao arrependimento, com uma facilidade. Pô, a pessoa ela vai pensar, cara, eventualmente eu vou ter que comprar esse negócio de novo daqui para frente, daqui 3 meses eu vou ter que comprar um novo kit. Então, se já estão me oferecendo aqui pela metade do preço, por que não aceitar, né? Um outro exemplo aqui é o efeito espelho da identidade, né? Então, quando a pessoa toma uma decisão, ela tende a fazer escolhas em sequência que, de certa forma, confirmam aquela decisão inicial. Né? Então, é aquele bom e velho ali, pessoas que fazem X também fazem Y. Né? Então, um exemplo seria, ao fazer a assinatura do Swiper, você mostrou que não é um copywriter qualquer. Você é do tipo que investe em conhecimento de qualidade. E é exatamente por isso que preparei essa mentoria avançada apenas para pessoas como você, que reconhecem a importância de ir além do básico. Então, no fundo, eu estou mexendo ali um pouco com a cabeça da pessoa, dela só afirmar aquilo que eu estou falando. Ela fala, cara, eu sou uma pessoa que valorizo isso, né? Então eu estou disposta a dar o próximo passo. E aí um outro exemplo aqui que é a psicologia do clube VIP ali, né? É a psicologia do camarote, né? Então, humanos são naturalmente atraídos por aquilo que é exclusivo. Todo mundo quer fazer parte de algum grupinho, todo mundo quer fazer parte de alguma panelinha, tá? E aí você pode usar o teu upsell justamente para destacar essa exclusividade, tá? Então, você pode fazer algo parecido com isso aqui. Você gostou do Swiper VIP que te mostrei agora? Então, ele não está disponível no nosso site. Simplesmente não está disponível para o público no geral. E eu não quero que seja acessível para qualquer pessoa. É uma oportunidade que criamos exclusivamente para os clientes que já demonstraram comprometimento ao adquirir o nosso método principal e você é um deles. Por isso, clique aqui agora para confirmar sua vaga ou eu vou precisar liberar para outra pessoa. Então você mexe ali naquela sensação da pessoa, cara, eu preciso muito fazer parte aqui desse grupinho VIP e essa é a única oportunidade que eu tenho. Um outro ponto importante que é o princípio do círculo incompleto. Tá? Então, todo mundo, até certo ponto, tem aquela sensação de que, cara, as coisas elas precisam ter começo, meio e fim. Né? E é natural que as pessoas elas se lembrem mais das coisas que elas não fizeram, elas pararam de fazer, do que as coisas que elas fizeram. Você não lembra ali de todas as coisas incríveis que você fez na escola, mas você provavelmente lembra de coisas que você parou na metade, ou projetos que você abandonou, ou então qualquer coisa que não funcionou, digamos assim. Então você pode colocar o teu upsell ali como uma peça importante do teu quebra-cabeça. É essa peça que vai solucionar um determinado problema. Então, um exemplo de copy seria: assinar o Swiper anual te dá 80% da solução nas suas mãos. Ou seja, o produto principal ele já resolve alguns problemas. Mas, se tornando um membro vitalício, você tem um complemento estratégico. Você fecha o ciclo completo.
e elimina as lacunas que poderiam comprometer seus resultados como copywriter de alto nível. Por isso, eu te convido a clicar agora no botão verde que aparece na sua tela e confirmar sua migração para o próximo nível aqui no Swiper. Ou seja, eu bato nessa questão de que, cara, as pessoas elas não gostam de algo incompleto. Essa sensação de que eu só tenho 80% do todo me incomoda, vai faltar uma peça. E aí a peça é justamente o upsell, né? Uma outra técnica é multiplicador de dor 2x. Então a dor de você perder alguma coisa é 2 vezes pior do que o prazer de ganhar alguma coisa. É uma lógica parecida com a sensação de completude de tarefas, né? Você vai sempre lembrar daquele negócio que você perdeu, seja uma oportunidade, algum objeto ou qualquer coisa, do que de todos os presentes que você ganhou ao decorrer da sua vida, né? E aí você usa o teu upsell como um argumento para que a pessoa não arrisque perder aquilo, né? Então o copy ele seria mais ou menos assim. Você acaba de investir no Swiper Premium, que é um baita atalho para o seu crescimento. Mas sem a implementação guiada que estou oferecendo agora, existe um risco real de que todo esse conhecimento fique apenas no campo de ideias, sem gerar os resultados que você merece. Por isso, ter a minha mentoria e acompanhamento é o modo mais fácil de você evoluir 10 anos em apenas 1. Então você bate um pouco nessa sensação de tipo, se você perder esse negócio aqui, cara, vai ser um buraco muito grande na sua experiência. Então não vacila, né? E aí você oferece alguma coisa ali. E por fim, né, a estratégia do antídoto preventivo, né? Então as pessoas, elas, no geral, elas trabalham melhor, elas aceitam melhor as coisas quando elas têm algum tipo de sensação de certeza ou de previsibilidade naquilo que elas estão fazendo. Então, eu vou fazer um investimento, putz, eu sei mais ou menos quanto que eu vou ganhar daqui 10 anos investindo nesse negócio. Isso já dá uma sensação de segurança ali para a pessoa e automaticamente isso deixa ela mais preparada para aceitar uma oferta. Então é a mesma lógica aqui, né? Você vai focar ali no upsell, que ele vai funcionar como um seguro, digamos assim, contra determinado problema ou então algum obstáculo que pode acontecer no futuro, mas muitas vezes o teu cliente ainda nem considerou pensar nisso, né? Então um exemplo seria: o que acontece quando você enfrenta aquela tela em branco às 10 da noite em um domingo, enquanto um projeto com prazo apertado te pressiona? Com o pacote de suporte prioritário do Swiper, você nunca fica sem resposta, não importa quando ou qual seja o seu desafio. Pode mandar sua dúvida até de madrugada e você vai receber sua resposta imediatamente ou rapidamente. Então, a ideia aqui é basicamente o cara pensar, tá, e se algum problema acontecer ali, né? Que bom saber que eu tenho uma segurança aqui, alguém que vai me atender, alguém que vai me ajudar, alguma facilidade que vai me resguardar quando a bucha começar a esquentar na minha mão. Então essa é a mesma lógica, e aí no upsell eu ofereço alguma solução, algo que complemente a experiência e dê essa segurança que a pessoa espera. Então, turma, aula longa, 1 hora aqui falando com vocês. Claro que talvez vai ter os cortes aí, vai ficar um pouquinho menor. Mas vocês viram, né? Upsell não é um assunto trivial, tem muita coisa aqui pra gente falar. É um assunto massa, é um assunto legal, que eu gosto bastante, mas ele tem muitos e muitos detalhes. Mas vale a pena a gente estudar isso porque é um cara que ele vai segurar a bronca aí na tua oferta, ele pode trazer um faturamento bem interessante para você. Então vale a pena a gente estudar bastante o upsell. Então lembrando, essa aula aqui ela faz parte de uma série de coisas que vão ter lá no Swiper em relação ao upsell. Então se você ainda não é assinante, eu recomendo que você entre aqui, olhe o nosso acervo, porque tem muita coisa para estudar e sempre tem atualizações, sempre tem melhorias para que os assinantes continuem evoluindo, continuem se tornando copywriters cada vez melhores. Se você me acompanhou até aqui, eu te agradeço pela tua atenção. Fique à vontade para comentar, deixar aí suas dúvidas, o que ficou claro, o que não ficou. Vai ser um prazer ajudar e, inclusive, o teu feedback vai me ajudar muito a melhorar os próximos conteúdos, as próximas aulas aqui no Swiper. É isso. Te agradeço novamente e a gente se vê na próxima aula sobre o upsell. Fica de olho lá. Lembrando, se você não é assinante, se torne assinante do Swiper, que vale muito a pena. Você pode testar por 7 dias sem risco algum e nos vemos muito em breve. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau.